estava meditando aqui na mensagem que Deus deu lá em Neemias 11, e Deus tocou muito forte o meu coração para trazer essa mensagem. Eu espero que dessa vez o som saia perfeito, em nome de Jesus, que tudo dê certo, em nome de Jesus, e fica aqui para ouvir essa mensagem. Deus quer falar com você, assim como Deus falou comigo. Deus quer falar com você. Escuta essa mensagem, amém? Em Neemias 11 diz assim: os habitantes de Jerusalém. Após a reconstrução dos muros, era necessário povoar Jerusalém. O povo lançou sortes para que uma parte dos israelitas passassem a morar na cidade santa. São apresentados os nomes dos líderes sacerdotes. Isso que se passa no contexto no Neemias 11. Mas qual que é a lição principal desse tópico, né? Porque a gente lê, se torna até às vezes cansativo, porque fala, né? Os nomes, apresentando os nomes de cada líder, de cada posição. É um texto bem complexo. Mas Deus, ele valoriza aqueles que dispõem a servir e assumir a responsabilidade pelo bem do seu povo. Amém? Então, qual é a lição aqui? Eu me lembro de quando Deus me levou a falar da mensagem dele, trazer a mensagem dele. E eu assumi dentro do meu coração essa responsabilidade. Amém? Mas essa responsabilidade foi tão grande dentro do meu coração que assim que eu percebi que eu estava fazendo uma coisa de errado, meu coração ele estava meio bagunçado, vamos dizer assim. Eu saí daquilo que eu estava fazendo, que era trazer a mensagem de Deus. Mas Deus, ele valoriza aqueles que se dispõem a servir e a assumir as responsabilidades pelo bem do seu povo. Então Deus, ele estava muito feliz, porque estava dando certo. E o seu povo, filho de Deus, pessoas que amam a Deus, né? Deus, ele ama a todos, ele quer a todos, amém? Depois a gente vai até chegar nessa parte. Mas eu deixei essa responsabilidade de lado um tempo, por conta de coisas que aconteceram. Aí no 12 fala assim: a dedicação dos muros de Jerusalém, vai falar sobre isso. Neemias registra os sacerdotes e levitas que retornaram do exílio. Depois ocorre uma grande cerimônia de dedicação dos muros reconstruídos. Então, duas coisas grandes caminham sobre os muros em direção às opostas. Aí Deus me deu um sonho essa noite. Por que eu trouxe essa mensagem? Porque Deus me deu um sonho essa noite. E olha que coisa louca. Nesse sonho, Deus fala exatamente sobre isso. Deus me fez estar numa rodovia, mas uma rodovia linda, sabe? Muito linda mesmo. Tanto é que eu não vi o sonho como nada ruim, mas sim como uma coisa boa, uma coisa muito boa, por sinal. E eu tava numa rodovia como se eu estivesse num carro, dirigindo. E de repente, sabe quando a gente para num trânsito e em certo ponto, os guardas, eles abrem uma contramão, uma via só, para a gente poder continuar, enquanto a outra via não está trânsito, ele abre uma mão da outra via para a gente poder continuar. E tem gente que permanece no trânsito e tem gente que pega essa via, que no caso seria contramão. Mas ao mesmo tempo não é contramão, porque os próprios guardas autorizaram. O pessoal de trânsito autorizou. Então não se torna errado, mas a gente está andando pela contramão. Olha que sonho lindo, profético. Olha que revelação linda de Deus. E aí, eu via um caminhão vindo na mesma faixa, só que na mesma mão, né, que eu estava. Eu estava na contramão, mas andando certo, né? E ele estava na mão certa dele. Ele não estava na contramão, ele estava vindo. E ele deu farol alto, parecia feliz. E Deus me mostrou duas coisas aqui. Ao mesmo tempo que eu estava andando na contramão, Deus me mostrou que era Ele nos autorizando. Ele pediu para trazer isso aqui hoje. Ele me autorizando, te autorizando a trazer as coisas do reino que Ele nos chamou para fazer.
Porque a gente vai andar na contramão do mundo. Vai andar na contramão do mundo, mas autorizado por ele. Eu via quando a gente subia numa ponte, eu via lá embaixo aqueles carros parados no trânsito. E isso me levou a pensar quantas pessoas estão na mão, achando que estão na mão certa, mas poderia estar ali na contramão, que é estar junto com Deus, na presença do Espírito Santo, sabe, fazendo o que Deus quer, porque é contramão do mundo. Eu vi como o mundo ali paralisado, pessoas paralisadas, pessoas sofrendo naquele calor, pessoas demorando para chegar. Tem muito sentido, muito sentido isso. E enquanto caminhar com Deus, não sou melhor que ninguém, nunca, mas eu sei o quanto que o caminhar com Deus não é que é mais fácil, porque você andar na contramão do mundo, você pensa que é fácil? Você acha que as pessoas que estavam lá embaixo vendo quem foi lá em cima, poxa vida, eu perdi o acesso lá atrás, revoltados com a vida, e olhando para aqueles que estão ali, fala assim, mas que povo sem noção, né? Que conseguiu lá atrás e eu não. Como que tá mais fácil para eles? Por que tá mais fácil? Parece ser mais fácil, né? Mas com Deus se torna mais fácil, porque Deus ele faz se tornar mais fácil, o fardo mais leve. E ele nos autoriza a andarmos na contramão do mundo. Deus está te autorizando hoje, te chamando hoje para te falar, eu te autorizo a andar na contramão deste mundo. Ele está te autorizando. Faça aquilo que ele te pediu. Vá na contramão do mundo. Não está contra a lei dos homens, não, tá? Porque aqui foi bem claro. Foi um guarda que abriu a passagem, como se fosse Jesus abrindo o caminho. Amém? Andando na lei, porque Deus ele fala para nós andarmos na lei dos homens, para que a gente possa cumprir, né? E a lei dele, com certeza. Amém? Olha que mensagem linda. Então Deus te trouxe hoje aqui, me trouxe hoje aqui, porque ao mesmo tempo, olha aqui no versículo 12, 43, diz assim, porque Deus os alegrará com grande alegria. Aí é uma reflexão. Toda conquista deve ser dedicada a Deus com gratidão e louvor. Então, sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para te dizer que você foi chamado, escolhido, e é com gratidão que você tem que sim permanecer na direção contrária do mundo, com sabedoria. Mas aqui Deus ele deixa bem claro também, porque muitas vezes, como esse povo aqui lá no 13, olha no 13 o que fala. Depois de algum tempo, Neemias retorna a Jerusalém e encontra vários problemas espirituais. Primeiro deles, um inimigo do povo, Tobias, estava ocupando uma sala do templo. Segundo erro aqui, os levitas não estavam recebendo seu sustento. Terceiro erro, o sábado estava sendo, né, que na época o sábado ele era respeitado, ele estava sendo desrespeitado. E quarto, muitos judeus haviam se casado com mulheres de povos pagãos, porque naquela época só podiam se casar dos mesmos povos. Amém? Antes de Jesus, todo mundo sabe que Neemias, reconstrução dos muros e tudo mais. Então aqui traz uma grande reflexão para nós. Porque quantas vezes eu sou templo, você é templo, nós somos a igreja, nós somos, mas existe o templo físico. Quantas vezes nós não estamos dando verdadeiramente um bom testemunho e trazendo essas pessoas? Porque quando eu vi aquele caminhoneiro na contramão, Deus me deixou bem claro que aquela pessoa, ela ver a minha atitude, uma atitude correta. Foi muito claro, foi muito espiritual. Eu senti como se daquela pessoa ver a minha atitude correta, mesmo andando na contramão, mas autorizada por Deus. Ele queria aquilo para ele, mas ele não tinha por que estar andando na contramão e nem o por que voltar, porque ele estava indo para outro caminho, entende? E aí Deus falou muito forte ao meu coração para trazer essa mensagem, porque
muitas vezes a gente... Aqui Deus me chamou para trazer a mensagem. Amém? Se você está aqui foi porque você quer ouvir. Mas muitas vezes a gente está dentro de casa ou a gente está em algum lugar e a gente quer debulhar e falar sobre Deus a torto e direito, ou, né? E muitas vezes, será que não é a atitude que Deus quer que a gente mostre? Será que não está faltando uma atitude de fé, uma atitude diferente? Você já entregou tal pessoa em oração para Deus, sem fazer oração contrária, oração de ódio contra ninguém, mas se entregar verdadeiramente e deixar Deus trabalhar? Será que é isso que está sendo feito? Será que realmente em atitudes que estão sendo tomadas, que estão transformando vidas? Eu falo aqui por mim, ontem foi o Dia dos Namorados, eu fiz um jantar para mim e para o meu marido. E eu tenho certeza que as atitudes que são tomadas valem muito mais. Eu não fico aqui pregando para ninguém. Deus me levou, que eu também dou terapia, Deus me levou num comércio esses dias e a moça era cristã e ela puxou o assunto. É com toda, sabe, com todo temor mesmo para falar de Deus, que ali a gente pôde entrar num assunto porque ela quis que eu falasse. Porque muitas vezes a gente está, sabe, cuspindo Bíblia, palavra, mensagem, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Como é que a gente vai edificar alguém se as nossas atitudes não estão sendo verdadeiramente corretas? E é para isso que Deus ele quer que a gente reflita também. Amém? Eu até falei, Senhor, me perdoa se alguma atitude minha não tá boa, mas ele me mostrou, falou, não, você tá na direção certa. Você tá na direção contrária do mundo, mas a sua atitude tá mostrando o contrário. Não são suas palavras somente. Entende? Então Deus te chama hoje para essa reflexão. Deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Porque parece, nossa, e aquele caminhoneiro, eu não vou falar com ele, como é que eu iria falar com ele? Parar um caminhão no meio da estrada, aí eu estaria errada, entende? Que são com atitudes, quando ele vê, ele fala assim, nossa, esse pessoal parece que tá indo para um lugar tão bom, dá até vontade de mudar o meu caminho e a minha rota. E aquele pessoal lá embaixo também queria, tava na mesma direção que eu, só que no trânsito. Porque o caminho do mundo parece ser mais fácil, mas não é. O caminho de Deus é, porque ele dá a direção. Você buscar todos os dias e perguntar todos os dias o que ele quer. Ele vai dar uma direção linda, perfeita, maravilhosa. Amém? Então não basta começar bem, é preciso permanecer fiel a Deus e corrigir rapidamente aquilo que nos afasta dele. E que faz, às vezes a gente é ousado para fazer também afastar pessoas de Deus. E não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer. Amém? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, que você sinta essa mensagem penetrando no mais fundo da sua alma e entenda, em nome de Jesus, a verdade de Cristo. Amém? Deus abençoe.